Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre responsabilidade civil do médico e a convidada é a doutora Tatiana Moreto, especialista em processo civil e direito médico. Se você não se inscreveu no canal, vai lá e se inscreva para você receber em primeira mão os nossos conteúdos. Vamos lá, doutora. Nós sabemos que recentemente tem crescido muito o número de processos de ações de responsabilidade civil contra os médicos, por erro médico, enfim, por vários motivos. E eu gostaria de entender o porquê desse elevado número de processos. Doutora, eu agradeço o convite. Bom, sobre a responsabilidade médica, o que acontece é que os pacientes criam uma expectativa, os pacientes e seus familiares, quanto ao resultado, quanto à cura. Mas, na verdade, os médicos não têm essa responsabilidade de oferecer a cura em si, O que eles têm mesmo é que empregar os meios adequados, científicos disponíveis para alcançar o resultado. É como na nossa profissão de advogado, que nós não temos a obrigação de obter resultado, e sim de conduzir o processo com provas junto ao juiz para verificar o resultado do mesmo, mas não o resultado efetivo, eficaz, como no caso do médico, que o paciente acha que ele tem que ser curado. Exatamente, por isso que a gente fala que a medicina é uma atividade de meio e não de fim. Exatamente. Salvo a exceção da cirurgia plástica estética. Porque ali se contrata um resultado final. Aí nesse caso, sim, a pessoa espera o resultado e tem que o médico se ater muito a esse pequeno e grande detalhe. Exato. Tá. A gente tem assim um exemplo daquela pessoa que faz uma lipo abdominal e ocorre um tromboembolismo. Como é que fica nessa situação? Na verdade, o que acontece? O médico, para se defender nessa situação, ele tem que ter em mente o pré-cirúrgico, ou seja, ele fez um termo de consentimento, ele esclareceu esse paciente sobre como proceder, ele informou os riscos. Entendi. A gente tem que lembrar que é uma relação de consumo e o direito prima pela boa-fé. Por isso que tem que ter o detalhe todo por escrito e realmente é um contrato, exatamente, entre as partes que ele tem que declinar ali no papel bonitinho e fazer com que as pessoas assinem, o paciente assine, ele assine e fiquem cientes de realmente o que pode vir a acontecer, o que vai acontecer e o que pode exatamente surpreendentemente acontecer. Exatamente, porque para o médico isso pode ocorrer, mas o paciente, quando contrata esse profissional, para ele não é um risco evidente. E no caso, o que você sugere para um médico para ele se proteger, para não ter um processo criminal, um processo administrativo, que é perante a ética, um processo civil por danos morais, o que você sugere? Bom, doutor João, primeiramente, ter um termo de consentimento, independentemente da área, seja apesar da cirurgia plástica ser muito visada, os ortopedistas, os cirurgiões obstetras, eles são muito, muito visados. Aliás, eles estão no top 4 dos mais processados. Exatamente, são os mais processados e as indenizações nessa área, elas ficam em monta de 50 a 60 mil reais. Então, o que acontece? Eles devem ter esse termo onde esclarecem perfeitamente as condições, os riscos, porque o paciente tem que ter ciência do que ele vai fazer. Sim, e nesse caso você está falando dessa consulta, dizendo o médico informando o que pode acontecer, mas nós também temos o prontuário que podemos nos utilizar e o médico também para se defender. Exatamente, aí nós estamos no durante, Sim. Porque isso é pré. Okay. Ele tem que ter aí, é bom se munir de um bom profissional da área, um advogado especialista na área para que possa instruí-lo. Agora, durante, quer seja um atendimento, uma internação, ele deve se calcar
no prontuário, porque o prontuário é a pedra basilar, é o que vai defendê-lo no processo. É a chave da prova, é a prova mais importante para ele se defender. E inclusive também o próprio paciente também, né? Exatamente, lembrando que o prontuário é público, portanto, é público no sentido, o paciente, porque na verdade é prontuário do paciente. Sim. E não médico. Então, o médico ele tem que ter ciência que não pode preencher aquilo como um mero formulário. Ali deve constar, sim, todas as intercorrências, ele deve ter o cuidado de não rasurar, porque senão não terá validade processual e também não terá validade perante o conselho médico, né? Ele tem que fazer constar ali todas as intercorrências com esse paciente. Então, isso é uma tremenda de uma dica, né, que você está dando aí para os médicos, para eles se acautelarem, né, em eventual processo. Exato, né? doutor. Na verdade, não é só se acautelar, mas é tentar, para garantir êxito numa defesa. Sim, sim. E uma pergunta, no caso desse processo, pode ser processado o médico e o hospital, os dois juntos? Eu posso optar ou não, eu vou entrar, eu tive um problema com o médico, eu vou processar o médico e o hospital. O que você me fala sobre isso? Os dois, né? Ambos, todos os que estiverem envolvidos nessa cadeia, por tratar-se de uma relação de consumo, vão ser inseridos. São solidários. Exatamente, porque por se tratar de consumo, o paciente ele vai arrolar todo mundo, né? Mesmo porque o médico está dentro do hospital. Se o hospital, ele é um preposto do hospital, se ele está dentro do hospital, o hospital também é responsabilizado pela contratação e pela prudência desse médico em toda a sua conduta nas cirurgias, enfim, todos os... Exato, e não importa se é particular, se é SUS, não importa. Mesmo nesse sentido, lógico, o médico, se ele estiver bem assistido, e aí vai uma questão de responsabilidade, ver até onde ele estiver calcado, aí sim, defendê-lo no sentido se ele teve suporte do hospital, ou vice-versa, se o hospital vai se eximir em virtude da atitude do profissional. Então, isso tem que ser analisado caso a caso. Okay. E você poderia deixar uma dica para os nossos seguidores médicos que estão assistindo? Qual seria a dica mais importante para ele se proteger? Bom, tenha o prontuário médico como uma religião. Todos os dias, independentemente, a gente sabe que a rotina médica é estressante e muitas vezes é difícil fazer constar ali nesse documento, às vezes a estrutura não permite isso. Mas lembre que é o prontuário que vai falar a sua situação para o juiz. Então, fica aí essa dica, essa informação para você médico que esteja passando por uma situação dessa. Muito obrigado por vocês participarem do nosso canal. Eu peço que você se inscreva, que você dê o seu like, que você fale, discuta, deixe a sua mensagem, qualquer dúvida que você queira, nós estaremos aqui para responder, tá bom? Um beijão, muito obrigado, doutora, pela sua presença e até a próxima.